Essa próxima sinopse aqui, o título dela é A Escuridão do Coração. Eu, particularmente, quando eu vi esse título aqui, batendo o olho logo de cara, me parece uma coisa mais global. Se for focar em um protagonista que de repente vai virar vilão, alguma jornada de anti-herói, alguma coisa assim, poderia ser A Escuridão de um Coração. Eu acho que contextualizaria melhor dentro de tipo, a gente tá focando em um personagem. Agora, se for realmente pra falar meio que tipo do mal do mundo, aí A Escuridão do Coração faz sentido, porque esse título me dá essa ideia de abrangência, tipo, de que todo coração tem uma escuridão e a história vai tratar sobre isso, sobre a escuridão que reside em cada coração. Inclusive, esse é um título interessante, A Escuridão que Reside em Cada Coração. Fica com cara de título de poema ou de novela das 8. Enfim, a história gira em torno de Dart, um adolescente que teve a sua família morta por uma criatura negra vinda do futuro, que usa o garoto como hospedeiro. Com os seus novos poderes que controlam as trevas, Dart terá que descobrir o motivo da vinda da parasita de um futuro não tão distante, enquanto tenta descobrir uma forma de se livrar da invasora em seu coração. Então é no foco dele, então seria A Escuridão de um Coração. Acho que aí realmente fica melhor, porque realmente o foco está no coração do Dart, não no coração da humanidade como um todo. Descobrir a forma de invasora em seu coração e lidar com o trauma da perda repentina de seus pais e cotidiano comum. Tem vários pontos aqui que estão querendo ser abordados na história. Particularmente, eu iria escolher um para ser o foco geral e os outros a gente trabalharia mais como pano de fundo, subtramas, etc. Porque senão a gente começa a atirar muito para todos os lados e a história parece perder um pouco do foco. Acho interessante essa ideia de beleza, não é só uma busca por vingança ou algo do tipo. Ele teve esse negócio de ser, virar o hospedeiro de uma criatura vinda do futuro. Usando como hospedeiro, essa criatura mata ali os pais dele. E agora o Dart, ele tem essa questão de ter essa criatura dentro do corpo e ele tem que se livrar disso. E claro, obviamente, ele vai lidar com esse trauma de ter perdido os pais, etc. Do que vai acontecer, essa tristeza. Mas particularmente, como eu disse, eu focaria em algum desses temas. Então fala, Dart terá que descobrir o motivo da vinda da parasita do futuro, um objetivo. Enquanto tenta descobrir uma forma de se livrar da invasora em seu coração, 2 objetivos. E lidar com o trauma da perda repentina dos pais e cotidiano dos pais. Eu vou chutar que isso seja um só. Vou juntar esses dois. A perda repentina dos pais vivendo um cotidiano comum. 3 objetivos, porque se for a perda dos pais e cotidiano comum, a gente tem 4 objetivos e aí a história fica completamente sem pé nem cabeça. Claro, todos esses objetivos eles fazem sentido dentro do contexto dessa história, porém, como eu disse, qual é o foco que a gente vai abordar, para onde que a gente vai caminhar com a história. A gente pode colocar as outras coisas, mas a gente precisa ter um foco. Então, por exemplo, se o foco é a gente mostrar esse trauma, a gente não necessariamente talvez precise do lance da criatura do futuro, de todas essas coisas assim, porque a gente vai focar no trauma dele e talvez a gente conseguiria combar o trauma com o lance de ele se livrar da invasora. Então ver como isso tá consumindo ele, tanto fisicamente por parte ali da criatura, quanto psicologicamente por conta da morte dos pais ali. Vamos imaginar que se ele é um adolescente, ele vai ir talvez ou para casa de algum parente, que vai pegar a guarda dele, ou vai ir para algum orfanato ou algo do tipo. Enfim, então você vai ter toda essa relação aí de como que ele vai lidar com isso. Aí quando fala sobre tentar descobrir o motivo da vinda dela, já me parece uma questão muito mais de investigação, onde ele vai ativamente ali investigar. E aí me parece ter pouco espaço para desenvolver a parte dos pais ali quando você tem ele ativamente indo. Então por isso que eu falo, escolhe um foco, mira o objetivo da história nesse foco e coloca os outros como pontos que vão ser desenvolvidos enquanto ele lida com, ele busca esse foco. Então vamos lá, o foco é se livrar da invasora. Por quê? Porque talvez de vez em quando ela assuma o controle do corpo dele e faça coisas horríveis. Então o foco é se livrar dela. Para se livrar dela, ele vai tentar descobrir o que ela é, de onde que ela veio, enfim, todo esse tipo de coisa. Ao tentar descobrir isso, ele acaba descobrindo o motivo da vinda. Não é que essa seja uma dúvida. Nossa, mas por que será que ela veio? Não é uma pergunta que o Dart vai se fazer em momento algum da história, porque os objetivos dele são maiores do que essa curiosidade.
Claro, essa curiosidade pode aparecer na história, na forma de eu nem sei porque essa desgraça tá aqui, ou algo do tipo. Uma fala do personagem, né? Abre aspas, eu nem sei porque essa desgraça tá aqui, fecha aspas. Mas não que ele vai, tipo, caramba, por que será que ela veio? E aí começa a investigar isso de maneira mais curiosa. Porque, novamente, parece um objetivo menor, parece uma coisa tipo que ele tá esquecendo o verdadeiro foco ali, que é um foco que parece muito mais... muito mais forte, muito mais... Eu esqueci a palavra. Muito mais crucial ali pra ele, porque é uma questão quase de vida ou morte, literalmente de vida ou morte, quando pensa que ele matou os próprios pais por conta dessa criatura. Então, beleza, a gente pode ver esse trauma como um plano de fundo também. Então, toda hora ele se culpando, toda hora ele se sentindo mal. Pessoas ao redor dele que são amigos tentando fazer ele não sentir mal. Só que daí, de vez em quando, essa criatura toma o controle do corpo dele. Talvez ameaça a vida desses amigos. E aí é quando esse trauma vai bater mais forte em algumas situações ou outra e tal. Então, assim, o trauma vai estar ali. Mas o objetivo da história não vai ser lidar com esse trauma. Vai ser uma coisa feita em segundo plano. Descobrir o motivo da criatura ter vindo vai estar na história, só que novamente não vai ser um objetivo ativo do personagem. O objetivo me parece que o objetivo maior da história é se livrar da criatura. E aí, obviamente, para se livrar da criatura, ele vai ter que conviver com ela no corpo dele enquanto ele tenta se livrar. E aí isso vai acarretando o desenvolvimento do contexto do trauma. E vai ter que descobrir mais sobre ela, o que por consequência gera talvez ele descobrir por que ela está ali. Então, para mim seria essa forma de juntar ali essas três características da história, esses três objetivos dentro de um só e fazer a história mais coesa, mais direta ao ponto. São sim três objetivos que valem a pena ser trabalhados, que combinam perfeitamente com essa história, só que, como eu disse, se a gente tentar focar de igual importância os três, talvez a história fique sem foco e o leitor não entenda diretamente para onde que ela está indo, ao ponto de, em casos mais extremos, o próprio Dart ficar aparecendo um personagem inconstante e a história ficar parecendo que não sai do lugar, porque uma hora vai falar sobre o trauma, mas daí não vai avançar muito nisso. Aí uma hora vai falar sobre a vinda da criatura, aí talvez por não ter um contexto de investigação direto, essa informação venha de uma maneira um pouco mais de mão beijada ou de uma maneira que não faça tanto sentido. E outra hora vai ter essa questão de ele lidando com ela, enfim, como eu disse, talvez fique inconstante. Então, mira num objetivo e caminha do ponto A até o ponto B, que é esse objetivo, e aí trabalha todos esses contextos da maneira mais natural possível dentro desse objetivo. Se for ver, não é muito diferente do que eu falei na sinopse anterior.